Muito boa tarde, bem-vindos novamente. Estamos no segundo dia, na reta final, mas ainda faltam muitas horas deste congresso da APDC. Recordo, 40 anos desta associação. Esta é a tarde em que temos dois debates que atraem mais audiência aqui e em streaming. Temos o Estado da Nação dos Média e o Estado da Nação das Comunicações. Vamos começar pelo Estado da Nação dos Média e muitas coisas estão a acontecer nesta área. Como sabem, vai aparecer um novo canal de televisão, temos o streaming que vai ter publicidade, temos o podcast que é neste momento uma grande vedeta e ainda bem uma nova vedeta e um novo modelo de negócio de muitas empresas de média, ou seja, o financiamento da televisão pública, tudo isso, receitas publicitárias, vamos falar daqui a pouco com os CEOs dos principais grupos de comunicação social em Portugal. Para já, importa também saber qual é o olhar da entidade reguladora para a comunicação social, da ERC, sobre o que está a acontecer em Portugal e qual o papel que a ERC também tem em tudo isto. Por isso chamo a Carla Martins. Carla, bem-vinda. Muito boa tarde, Sr. Presidente da APDC, Engenheiro Rogério Carapuça, Sr. Presidente do 33º Digital Business Congress, Professor Arlindo Oliveira, Senhores e Senhoras congressistas e participantes. É uma honra abrir o painel Estado da Nação dos Mídia em representação da ERC. Os meus agradecimentos pelo convite e um cumprimento especial aos líderes dos grupos de comunicação social que integram esta sessão. As minhas primeiras palavras são inspiradas na ideia de nação dos média. À data de hoje, encontram-se registadas na ERC, registados e sob sua regulação direta, mais de 2.200 órgãos de comunicação social de diferentes tipos. A paisagem mediática nacional é plural, dispersa e estende-se pelo território. Apesar de algum nível de concentração nas maiores empresas em termos de receitas e audiências, o setor caracteriza-se por entidades de pequena dimensão que detêm uma única publicação periódica ou rádio. As zonas mais interiorizadas, despovoadas e envelhecidas apresentam uma menor oferta mediática. Reconhecemos o papel desempenhado pelos meios de comunicação social, todos espalhados pelo país, e manifestamos preocupação face à expansão dos designados desertos de notícias. Quando refletimos sobre o estado da nação dos mídia, é incontornável verificar que o setor enfrenta grandes dificuldades e desafios. O quadro é bastante complexo. A evolução tecnológica é acelerada e constante. Ainda ontem, a OCDE publicou o seu Digital Economy Outlook 2024, concluindo que o setor das TIC cresceu uma média de 6,3% numa década, 3 vezes mais rápido do que o total da economia entre os 27 países analisados. A evolução tecnológica tem impactos profundos na cadeia de valor dos mídia e nos processos de produção, distribuição e consumo. A inteligência artificial traz a estas transformações a um outro patamar de complexidade. O mesmo relatório da OCDE evidencia um crescimento de 2022 para 2023 do investimento em inteligência artificial, mas também dos riscos a ela associados. Não podemos ignorar que as entidades de comunicação social se adaptam ao paradigma digital em diferentes velocidades. Há franjas populacionais que não acompanharam a transição digital e cujas necessidades informativas e culturais devem ser servidas. O jornalismo vive um dos momentos mais críticos da sua história, estando ainda presente na nossa memória a recente greve geral dos jornalistas, o que não sucedia há mais de 40 anos. Atentando nos problemas identificados, o Estado desempenha um papel crucial, seja na garantia do serviço público de mídia, seja disponibilizando um modelo justo, equilibrado e compreensivo de apoios à comunicação social. Os mídia atravessam um problema estrutural de financiamento com a falência dos modelos de negócio tradicionais. Uma parte significativa da publicidade foi sendo canalizada para plataformas digitais globais
que durante muito tempo praticamente não foram sujeitas a regulação. É digno de nota que em fevereiro deste ano, mais de 30 editores europeus de 17 países, entre os quais de Portugal, processaram a Google por práticas anticoncorrenciais no mercado publicitário. Tem gerado forte litigância em vários Estados o pagamento de direitos de autor pela distribuição de conteúdos mediáticos por parte das plataformas online. Numa recente entrevista ao Financial Times, o diretor executivo da CNN Worldwide declarou: há um mundo de diferença entre ter um caminho para o futuro e não o ter. No entanto, é num quadro de incerteza altamente competitivo e caracterizado por assimetrias regulatórias que as empresas de comunicação social repensam os seus planos estratégicos e procuram modos de financiamento alternativos. Estas estratégias são formuladas com vista a captar um bem muito disputado e escasso, a atenção dos públicos, cujos padrões de consumo digitais, móveis, não lineares, fragmentados e personalizados são cada vez mais difíceis de conhecer e antecipar. É neste conhecimento, aliás, o acesso e utilização de dados são fundamentais. Peço desculpa. Uma pequena pausa. Então, no contexto mediático atual, qual é o papel do regulador dos mídia e como deve este atuar? Os apelos à intervenção regulatória foram crescendo nos últimos anos e creio que assistimos ao ressurgimento da regulação em diferentes áreas e setores. A ERC é uma entidade independente com dignidade constitucional, com um vasto leque de atribuições e competências. A sua missão constitucional está diretamente associada à proteção da dignidade da pessoa humana e de direitos, liberdades e garantias. A ERC serve, em primeiro lugar, os cidadãos e contribui para a realização dos objetivos sociais e de construção do Estado de Direito democrático. Orienta a sua ação tendo como prioridade a promoção de uma comunicação social livre, independente, transparente e plural. O Conselho Regulador da ERC está neste momento a definir o seu projeto estratégico para o mandato de 5 anos, assente em 10 eixos estratégicos e que em breve será lançado em consulta pública. A abordagem regulatória tem de assentar no diálogo construtivo e permanente com os diferentes agentes setoriais. Entre os eixos estratégicos, consideramos fundamental a proximidade com os regulados e seus representantes. Não é possível uma regulação positiva e relevante de costas voltadas para o setor. Queremos também estreitar a relação com a academia e centros de conhecimento e estamos totalmente disponíveis para colaborar com o legislador para melhorar os instrumentos jurídicos relativos à comunicação e aos média e para informar as políticas públicas. Distanciando-nos de visões catastrofistas que equacionam a própria extinção dos mídia, acreditamos, citando o poeta Hölderlin, que onde há perigo, cresce também o que salva. A ERC saúda e vê com otimismo o lançamento de novos projetos editoriais inovadores, geradores de postos de trabalho que apostam nas novas gerações e enriquecem o pluralismo e a diversidade. Porém, numa realidade convergente, multimédia e multiplataforma, a ERC enfrenta importantes desafios na clarificação e reforço da sua intervenção sobre os mídias digitais e as plataformas online, também designadas de intermediários. É nestes canais onde cada vez mais os públicos acedem a conteúdos mediáticos, mas também onde estão expostos a desinformação, discursos de ódio e outros conteúdos ilícitos. Entendemos, por isso, ser prioritária a revisão e atualização dos instrumentos legais de que dispomos para atuar, a começar pela Lei de Imprensa de 1999, praticamente datada de uma fase pré-internet. Por outro lado, teremos de estar preparados para aplicar os instrumentos legislativos adotados a nível europeu. A ERC é a entidade competente na aplicação do Regulamento dos Serviços Digitais,
cabendo-lhe a responsabilidade sobre os conteúdos de comunicação social nas plataformas online em moldes que estão neste momento a ser desenhados. O Regulamento Europeu relativo à liberdade dos meios de comunicação social, o conhecido European Media Freedom Act, em que pela primeira vez se estabelecem regras comuns para o mercado único europeu de mídia, determina a criação do Comitê Europeu dos Serviços de Comunicação Social, que a ERC integrará. Ambos os diplomas enfatizam a necessidade de garantir um regulador da comunicação social que seja independente e adequadamente dotado de recursos financeiros, humanos e técnicos. A regulação tornou-se um tema central na definição das políticas públicas sobre as questões suscitadas pelos sistemas de inteligência artificial. Um recente estudo do IBERIFIE, Observatório Ibérico para os Mídia Digitais, aponta que a evolução do ecossistema dos mídia ibéricos entre 2025 e 2030 será pautada pela integração ubíqua de inteligência artificial com aplicações extensivas na agregação de conteúdos, produção e distribuição. O uso da inteligência artificial pelas empresas de mídia comporta, obviamente, oportunidades e benefícios, mas também riscos. A ERC teve recentemente a oportunidade de deliberar sobre uma utilização concreta de inteligência artificial generativa no contexto eleitoral por um órgão de comunicação social. Nessa deliberação, convidou a uma reflexão alargada sobre zonas de risco e recomendou a parar para pensar sobre o que estamos a fazer, para recorrer às palavras da filósofa Hannah Arendt. Definir regras e princípios que garantam perante os públicos a maior transparência no uso de algoritmos. O respeito pela ética e a deontologia, a fiabilidade das fontes de informação, a prevenção de enviesamentos na produção automática de conteúdos. Em última análise, assegurar a supervisão humana no controle editorial. Últimas palavras para enfatizar que a ERC se compromete com o acompanhamento do setor e o apoio à sua sustentabilidade. Privilegia a sua intervenção no campo da literacia mediática, que contribui para dotar a sociedade de ferramentas para lidar com o novo ecossistema de comunicação e informação. Reitero que a ERC norteia a sua atuação pela defesa dos princípios fundamentais da atividade de comunicação social constitucionalmente protegidos. Não há dúvida sobre os valores que defendemos e que procuramos proteger, que são essenciais à defesa da democracia. Os mídia e a informação são um bem público. Muito obrigada e uma boa discussão. Obrigada a Carla Martins, membro da entidade reguladora para a comunicação social. Vimos aqui então esta visão sobre regulamentação que é tão necessária nos mídias e cada vez mais, como vimos, perante os desafios da inteligência artificial, perante a desinformação, perante aquilo que chega todos os dias às nossas casas e que muitas vezes não questionamos sequer de onde chega, apenas muitas vezes se acredita mais e passo a publicidade numa rede social do que propriamente num órgão de comunicação social que tem princípios éticos a seguir. Foi mais ou menos também um dos temas abordados e falaremos aqui com os representantes dos principais grupos de comunicação social em Portugal, onde vamos obviamente falar de várias coisas, nomeadamente do novo canal que vai nascer, da publicidade, do financiamento da televisão pública, dos desafios da inteligência artificial. Temos muito para falar, não sei se o tempo vai chegar e segundo aquilo que eu gostava e os senhores gostariam, estaríamos aqui se calhar num terceiro dia de congresso, quem sabe, fazemos um sobre isso. Bom, já cá estão todos, eu estive a fazer este tempo para se sentarem, bem-vindos. É um prazer sempre estar aqui neste debate que suscita interesse não só do mercado, mas também dos espectadores. Passo a apresentar então os convidados do próximo debate, o Francisco Pedro Balsemão, que é CEO da empresa, Luís Santana, que é o CEO da Média Livre, a sua estreia nestes debates, bem-vindo. Obrigado. Fazia falta cá para completarmos este leque.
O Nicolau Santos, presidente da RTP, e o Pedro Moraes Leitão, CEO da Média Capital. Mais uma vez, bem-vindos e obrigado. Vou começar por si, já que é o estreante e que tem um novo canal para lançar. Vamos começar por aí. E pergunto-lhe muito diretamente, perante aquilo que sabemos do mercado, em termos publicitários, em termos de audiência, como é que se lança um novo canal? Há espaço para isso? Há publicidade para isso? Há audiência para isso? Seria um atrevimento nosso lançar um canal, e já está anunciado a data, para dia 17 de junho, se não entendéssemos que havia espaço para isso. Aliás, é conhecido, de facto, a desistência de muitos espectadores de televisão daquilo que é a oferta atual. De facto, hoje em dia há outros motivos de atração, nomeadamente as plataformas de streaming e outras que remetem muitos desses espectadores para esse tipo de soluções. Nós achamos que existe espaço, de facto, para um público mais seletivo. Fizeram um estudo nesse sentido, publicitário, financeiro, obviamente. Sim, nós fizemos, aliás, fizemos-lo em tempo recorde. Como sabem, nós tivemos um processo de MBO há cerca de 5 meses e daí para cá, embora já houvesse dentro da estrutura uma necessidade de continuarmos a investir em cenários de televisão, como digo, já existia na anterior Cofina, foi pegar no processo e, de facto, desenvolvê-lo orientado para essa concretização. Para que fique claro, é um canal de informação em cabo, como aqueles que já existem, o que é que o vai distinguir para ser um nicho de mercado, ou então não vampirizar o que os outros já fazem em termos de audiência e de publicidade? É um canal de informação. Não posso dizer como aqueles que já existem, porque se for como aqueles que já existem, então será mais difícil encontrar o espaço que nós entendemos que é o espaço que deve ser ocupado por um canal com capacidade diferenciadora. Portanto, e a palavra mágica deste canal, e que a direção entende que é apropriada, portanto, para termos essa aspiração de realizar nesse espaço, é a capacidade de o transformar e de ser um canal diferenciador. Francisco Pedro, já falámos aqui várias vezes do mercado publicitário, que é curto para as televisões privadas e está cada vez a encolher mais, com mais um canal nesta área de um espectro televisivo que já tem pelo menos mais 3 canais desta natureza. Vai levantar um problema de publicidade mais? O mercado publicitário cresceu no primeiro trimestre de 2024, como um todo, em todos os segmentos, e a televisão não foi exceção, a generalista e o cabo. Portanto, essa é a primeira resposta à pergunta. Isso é bom, mas isso não é aquilo que desejavam, não é? Naturalmente, nós, no caso da SIC, imagino também que no caso dos nossos concorrentes, queremos sempre mais, e sabemos que há aqui muitos desafios que passam por aquilo que foi dito pela doutora Carla Martins, que é esta nossa disputa pela atenção, né? E cada vez mais há esta fragmentação dos públicos, das audiências, que pela proliferação de dispositivos e de plataformas têm mais escolha, mas compete-nos a nós, enquanto grupos média, ditos tradicionais, que é uma expressão que eu não gosto, porque acho que nós somos tudo menos tradicionais, nós somos muito inovadores, nós temos estado em reinventar-nos todos os anos e a ser inovadores e a procurar encontrar novos modelos de negócio e a diversificar fontes de receitas, mas compete-nos a nós encontrar o nosso espaço, não só reforçar a nossa presença, a nossa relevância nas plataformas ditas tradicionais, mas naquelas novas plataformas que vão surgindo, e é isso que nós temos que procurar de fazer no Grupo Empresa. E eu, quando falava, obviamente que a publicidade aumentou, a questão é para onde é que é direcionada nos grupos de média e, sobretudo, não dos canais tradicionais, também detesto esse termo, mas dos que já estão habitualmente na casa das pessoas e está a ser desviada para o streaming, já lá vamos, mas a questão é, nos ditos tradicionais, mais um canal vai ou não levantar problemas em termos de repartição de bolo publicitário? Esse era o meu foco. Nós temos que confiar naquilo que é o nosso produto. Neste caso, a Média Livre decidiu lançar um canal porque considerou, eu não fiz os estudos, portanto não sei o que é que dizem os estudos que o Luís Santana estava aqui a referir, mas imagino que terá chegado à conclusão que havia espaço para mais um canal e a nós compete-nos dizer sejam bem-vindos a este espaço novo, o espaço dos canais informativos
com um determinado posicionamento. Pelo aquilo que eu fui lendo também ao longo dos últimos dias e fui ouvindo, por quanto foi também a apresentação desse canal, sei que o posicionamento também tem como objetivo ir buscar a audiência, nomeadamente a estas três marcas, no nosso caso a SIC Notícias, e nós temos que nos preparar, antecipando também aquilo que aí vem, e é o que estamos a fazer agora. Claro que temos que confiar que o nosso produto, que os nossos espectadores gostam do nosso produto, que vão continuar a nossa antena, que nós vamos fazer por isso, porque o espectador acaba por ser rei. E no caso da SIC Notícias, temos algo que é muito importante também, que é os targets comerciais. Portanto, nós temos desde sempre, desde há muito, falando da publicidade, a preferência dos targets comerciais, portanto, o público que tem um maior, enfim, poder de compra, e, portanto, nós temos sido muito os mais competitivos nessa frente. Nada nos faz aqui pensar o contrário, que de facto isto vai mudar. Pedro Moraes Leitão, há um ano, se me recordo, estava nesta posição, ou seja, estava o lançamento da CNN Portugal e, portanto, era o canal novo. Agora, mais um. Já na altura questionávamos se havia espaço de audiência, se havia espaço publicitário. Pelos vistos, parece que havia, porque encaixou e a publicidade aumentou. Vamos ver para onde é que ela é distribuída, a seguir já vamos falar do streaming. Um novo canal posicionado onde está a CNN Portugal, a RTP3 e a SIC Notícias. Vai trazer problemas? De concorrência, de publicidade? Não, problemas não vai trazer de certeza. Problemas para um CEO que vai ter. Vamos lá ver, eu aí acho que é bom para todos termos informação partilhada neste assunto. O negócio da publicidade é, no que respeita ao lançamento de novos canais, um negócio secundário. Na realidade, quem decide o lançamento de novos canais em Portugal são os operadores de telecomunicações. Portanto, e isto é importante ficar claro desde o princípio, e isto é uma distorção que o mercado tem vindo a levar, que eu já abordei no ano passado, que tem a ver com o facto de se ter matado a televisão digital terrestre em Portugal e que leva a que a decisão sobre os direitos de sinal, as chamadas receitas de direitos de sinal, seja tomada pelos três operadores que partilham entre si o mercado de telecomunicações e o mercado de televisão paga. Portanto, isso era importante não começarmos isto com base em princípios que são enganados. A ideia de que a publicidade é que vai decidir o futuro de cada um destes canais é uma ideia errada. Não é decidir o futuro, mas a sobrevivência pelo menos. E Sim, estamos a falar de canais que necessitam de muito financiamento. Sim, mas repara, eu acho que aqui, tanto a Cofina, o Media Livros, peço desculpa, como o Expresso e a SIC, a empresa, fizeram um caminho notável de migração, de adaptação à era digital, com a migração da atividade que tinham no papel para a televisão. Portanto, que era a CMTV, foi uma boa evolução do Correio da Manhã para a televisão, como também a SIC e a SIC Notícias foram boas evoluções do Expresso para a televisão, e temos que entender a história de ambos os grupos nesse contexto. São grupos de papel que conseguem fazer a migração para o digital, a migração para a televisão é um percurso notável, que é raro se fazer com este nível de sucesso e que deve ser aplaudido. O caso da Média Capital, que não vem do papel e não tem esse problema, é um caso um bocadinho diferente e, portanto, nesse sentido, a entrada nos canais de televisão paga é sempre uma decisão para o CEO difícil, porque, embora esteja a dar conteúdo, a dar mais desafios aos seus profissionais de comunicação social, está a criar um problema que é o provocar canibalização no seu canal aberto, no seu canal generalista, que é a sua principal fonte de receitas. E, portanto, isto para dizer, a ideia de que hoje aqui estamos na sessão, no Estado de Nação dos Mídias, estamos a discutir receitas de publicidade e no Estado de Nação das Telecom estamos a discutir receitas de telecom, é uma ideia que deve ser desfeita desde o princípio desta conversa e que espero do princípio da próxima conversa. Muito bem, mas então o mercado publicitário chega para todos, neste ramo das notícias 24 horas. Eu comecei por despontar a primeira. Eu sei, mas desmonta a segunda, o mercado de publicidade não chega para ninguém neste momento. Portanto, era aí que eu queria chegar. 2024 será o ano em que as plataformas digitais globais ultrapassam as televisões abertas em receitas de publicidade em Portugal. Portanto, o mercado de publicidade para as televisões generalistas, que estão aqui representadas, é um mercado que não está a crescer, enquanto que o mercado da publicidade no digital está a crescer a 2 dígitos. E é isso que eu quero falar convosco a seguir. Nicolau, sendo a RTP3 e a televisão pública tendo um posicionamento diferente, aqui a questão não é em termos de publicidade, mas em termos de audiência. Mais um canal neste ramo que é 24 horas de informação, o que é que isso obriga em termos de televisão 24 horas de notícias pública?
Bom, deixa-me em primeiro lugar saudar nas pessoas do engenheiro Rogério Carapuça e no engenheiro Arlindo Oliveira a realização destes congressos, destes eventos, que são importantíssimos, penso eu, para fazer o Estado da nação, quer em relação ao setor de comunicação social, quer em relação às telecomunicações, e é sempre um enorme prazer estar com estes profissionais, nomeadamente o engenheiro Arlindo Oliveira tem feito uma grande reflexão sobre a inteligência artificial e o que pode acontecer no setor de comunicação social com o avanço da inteligência artificial. Em segundo lugar, como é óbvio, a entrada de um novo operador nesta área de canais de informação por cabo vem disputar, enfim, a atenção das audiências e vem criar, enfim, desafios que podem ser considerados oportunidades e podem ser considerados também fatores de crise. Como é óbvio, todos nós temos a certeza que o Grupo de Média Livre não se atreveu a lançar este canal sem fazer contas, claramente. Mas como o Carlos Rodrigues, que é o diretor-geral de conteúdos, disse que vão fazer jornalismo neste canal e como, enfim, quer a SIC Notícias, quer o canal da TVI, CNN, fazem notícias e também a RTP3 fazem notícias, portanto veremos que notícias diferentes o NAU poderá apresentar e que seja uma diferença tão marcante em relação aos canais que existem. No que toca à RTP3, nós estamos obviamente a olhar com atenção para o canal e pensamos que ele merece ser, digamos, reformulado, para não dizer mesmo refundado. E, portanto, sobre esta matéria, não darei notícias aqui, porque estamos a tratá-las... Como podem ver, ele não privilegia a mim. Dentro da Mas RTP. há outro problema. Nós falámos aqui de publicidade e os canais e os operadores privados levantam muitas vezes essa questão e ela tem que voltar a ser colocada nesta altura, que é a questão do financiamento. No caso da RTP, um financiamento público. Eu já vou ver a opinião deles sobre isso. Para o presidente da RTP, o financiamento que a RTP tem nesta altura não chega e deve ser ou não feito de forma diferente. Bom, a questão de financiamento da RTP tem de ser clarificada. Em primeiro lugar, relativamente a canais por cabo, a RTP3 praticamente não tem publicidade. E, portanto, não será por aí que haverá um problema de existir a RTP3 relativamente aos outros canais e ao aparecimento do novo canal. Depois, em termos globais, das receitas publicitárias totais da RTP são apenas 20 milhões de euros. E mesmo se esses 20 milhões de euros, por hipótese, deixassem, a RTP fosse impedida de os tentar conquistar no mercado, não era seguro que esses 20 milhões viajassem diretamente para os outros canais. Como disse aqui o Dr. Pedro, hoje em dia há uma concorrência das plataformas digitais que é muito grande e que, enfim, os números são mais ou menos conhecidos, mais de 80% vai para os grandes motores de busca e não exatamente para os operadores que produzem conteúdos. Portanto, estas duas ideias são fundamentais. Além disso, deve-se acrescentar que o financiamento da RTP, que tanto incomoda muitos analistas, enfim, do setor, está congelado desde 2016. E a RTP tem uma missão de serviço público que contempla a existência de 8 canais de televisão e 7 canais de rádio. E para fazer, enfim, a produção diária destes 8 canais de televisão e 7 canais de rádio, como missão de serviço público, é necessário dinheiro e é para isso que o dinheiro público serve, é exatamente para isso. O que é que está em cima da mesa? É um contrato de concessão que tem de ser neste momento renovado pelo novo governo, seguramente, e o novo governo pode entender que a RTP não deve fazer tanto do que está a fazer, e aí pode discutir o financiamento, deve continuar a fazer o que está a fazer, e aí deve-se de novo discutir o financiamento, ou deve eventualmente ter mais obrigações, e aí será necessário, obviamente, mais financiamento. Portanto, a situação relativamente ao mercado... Digamos que está tudo em aberto e depende de uma decisão política. Está tudo em aberto, mas relativamente ao posicionamento da RTP no mercado publicitário que possa de algum modo colocar dificuldades aos outros operadores, eu recuso totalmente essa ideia. Luís Santana, qual é a opinião do seu grupo sobre como deve ser financiada a RTP e a quantidade? Ainda gostava de, se me permite, voltar aos dois temas anteriores, ou pelo menos o do final. Rapidamente, senão não conseguimos ir todos os temas. A questão da publicidade. Sim. Porque, para já fico muito honrado de que o debate tenha começado
por aquilo que a Mídia Livre neste momento está a empreender, que é um novo canal. Em relação à publicidade, eu não vejo que seja a entrada de um novo canal que vai criar aqui um distúrbio naquilo que seja a capacidade que os outros canais têm de continuar a registrar, portanto, a evolução que têm tido. Não entendo. Se houver alguma coisa que esteja a distorcer o mercado, e não há dúvidas absolutamente nenhumas, é a questão da publicidade digital e das plataformas que, de um bolo que é um bolo único da publicidade, está a comer um valor absolutamente desproporcionado em relação àquilo que é a realidade. Eu quero falar convosco sobre isso, só para encerrarmos o capítulo financiamento público versus publicidade e financiamento privado. Mas, desculpe, mas há aqui uma outra questão, não é? O Pedro focou, e bem, não sou eu que faço as grelhas de canais dos operadores, mas entendo que as grelhas de canais têm uma organização, têm uma classificação por temáticas. Não seria justo colocar este novo canal num agrupamento que possa ser de desporto ou de cinema, portanto, não parece ajustado. Portanto, pela lógica, faz sentido. Aliás, se tivesse que haver uma alteração, a CMTV, que é um canal jornalista, deveria estar no 5. E isso eu não me importo que essa alteração seja feita. E aí estaria tudo perfeitamente alinhado. Já em relação, portanto, ao financiamento, é óbvio que existe uma opinião unânime que não faz sentido termos no mercado uma entidade que tem um financiamento público e tem um financiamento público em substância, estar num ambiente competitivo com canais privados. Eu não discuto o financiamento, porque esse está assumido, o quando muito posso discutir é se ele está bem ou mal aplicado. E se justifica ou não, que haja neste momento a ambição de que ele ainda tenha um incremento. Isso significa o quê? Deixar de ter uma RTP3, deixar de ter um canal generalista como tem, para além das funções e da diversidade que tem que ter? Acho que sobretudo tem que se avaliar no número de canais que estão disponíveis no TDT, se existem sobreposições, se existem redundâncias e se efetivamente com o dinheiro dos 180 milhões de CAF, penso que é esse valor mais ou menos que está neste momento consignado, se ele não é motivo de também sofrer ali alguma... Ou seja, redução do financiamento da RTP, é isso que está a dizer? Desculpa? A redução do financiamento, do montante. Não, eu não falo em redução de financiamento, otimização dos custos e perceber. Portanto, todos nós temos vindo a fazer o negócio da mídia, a ajustá-lo à realidade que vivemos. Nós hoje vivemos de uma forma completamente diferente daquelas que vivíamos. Mas acha que a RTP não faz? Era isso que eu estava a perguntar. Eu não tenho visto, portanto, em termos práticos, qualquer tipo de movimento que leve a uma otimização da estrutura de custos da RTP. Francisco Pedro, financiamento, já falámos várias vezes, agora há um novo governo, obviamente vai olhar para essa questão, o que é que acha que deveria ser feito, atendendo àquilo que disse o Nicolau. Não é atualizado, não há um aumento e há funções que têm que ser desempenhadas e que se deveriam ou não tirar essas funções. Só aqui um pequeno também comentário ao que o Luís disse, se havia aqui alguma dúvida de que este novo canal NAU quer ocupar o lugar da SIC Notícias, não só quer ocupar o nosso lugar, mas também a posição 5 na grelha, portanto ficou aqui claro, é o 5 a todos os níveis, mas pronto, mas esta é uma novidade. É um jornalista, portanto... É uma novidade. Em relação a financiamento, eu, desde 2016 que venho aqui à PDC e, portanto, sendo muito coerente, não mudámos a nossa posição. Eu venho cá, mas a posição da SIC já é conhecida há muito tempo. Nós consideramos que devia haver ou a eliminação ou uma redução substancial do tempo reservado à publicidade por parte da RTP. E para haver aqui uma concorrência que seja mais leal entre os diferentes operadores jornalistas, à semelhança do que acontece em Espanha, em Inglaterra, e deve haver outros exemplos também que eu desconheço. Além disso, há também aqui outro tema que deve ser também aqui abordado, mas que é o facto da RTP também ter a possibilidade de fazer publicidade no digital e de muitas vezes isso também nos prejudicar a nós, operadores privados, e portanto era importante também trazer este tema para a discussão também. Sim. Pedro Moraes Leitão, a mesma pergunta em termos de financiamento e funções da RTP, e entramos já a seguir no digital, que também tem a ver com isto. Eu acho que isso prende-se um pouco com as palavras usadas pela representante da ERC, a doutora Carlos Martins, referiu que a informação, os mídias e a informação são um bem público. E isto, para um economista, quer dizer que isto é algo que tem que ser, na prática, pensado de uma forma específica e não pelas regras da economia de mercado.
Eu acho que é essa discussão relativamente aqui ao entorno da comunicação social que tem que ser feita antes de discutirmos exatamente a questão do papel da RTP e do seu financiamento. Porque, na prática, todos, como tivemos a ver agora e cada vez mais, todos fazemos informação, todos fazemos mídia e, portanto, se a informação e os mídia é em si um bem público e todos a fazemos, o financiamento do serviço público devia ser repartido por todos. E, portanto, se quiser, não estamos a discutir tirar a RTP da publicidade, mas sim meter todos os grupos de mídia que sejam considerados credíveis e legítimos dentro da questão da repartição do financiamento público. Ou seja, financiamento público para os privados em termos de operadores televisivos. Na prática já o existe hoje em dia, quando estamos agora a discutir com a Comissão Nacional de Eleições como é que se vai repartir o custo do tempo de antena, do tempo de antena dos partidos para as eleições europeias, e na prática isso não vai todo para a RTP. Ao tirarmos tempo de publicidade da nossa antena para termos lá o tempo de antena, a TVI perde dinheiro e, portanto, é compensada por isso pela Comissão Nacional de Eleições, recebendo dinheiro em função do tempo que é dedicado ao tempo de antena. E, portanto, se quiserem, é já uma primeira aproximação do que é esta ideia do serviço público. Se todos os canais cumprem o que é definido por uma entidade reguladora, que é serviço público, o financiamento do serviço público neste momento vai para a RTP, deve ser ele também próprio distribuído por todos. Se não queremos fazer isto assim, se o financiamento do serviço público deve ir exclusivamente para o operador de serviço público, nessa altura, sim, do ponto de vista da média capital, não faz sentido que o operador de serviço público esteja também ele a concorrer no espaço que é destinado aos privados, que é o espaço das receitas de publicidade e, repito, o espaço dos direitos de sinal. Portanto, aqui, repara, há muitas questões mais importantes relativamente ao futuro da comunicação social do que simplesmente os custos operacionais. Quando nós discutimos as receitas de publicidade e as receitas do financiamento do serviço público, a taxa de contribuição para o audiovisual, estamos a discutir como é que se pagam os custos operacionais. Para nós, a preocupação relativamente ao futuro é como é que se paga as novas plataformas, como é que se paga, se quisermos criar uma plataforma digital com o mínimo de presença em português do Portugal, como é que isso se financia. Essas são as verdadeiras discussões relativamente ao futuro e que importa ter antes de discutirmos como é que partimos aqui o bolo. Não é? Portanto, o partir o bolo é muito simpático, mas andamos nesta guerra já há muitos anos e a verdade é que puxamos a manta um bocadinho para lá e um bocadinho para cá, mas na prática nunca chega para todos. Nicolau, primeiro se queres responder a algumas das coisas que aqui foram ditas e a seguir a questão concreta que o Francisco Pedro levantou da publicidade também no digital, numa altura em que há uma migração de conteúdos para aí e cada vez mais há uma diversidade de negócio nesse tipo de negócio. Bom, a primeira questão que eu gostava de dizer é que, efetivamente, em matéria de concorrência pela publicidade, a RTP parte atrás dos privados. Porquê? Porque, enquanto os privados podem fazer 12 minutos de publicidade por hora, a RTP está obrigada a fazer no máximo 6 minutos. E, portanto, logo aí, a RTP não está a concorrer diretamente com as publicidades, está a partir uns passos mais atrás relativamente a isso. E depois a questão do serviço público. Porquê é que a questão do serviço público se coloca? É porque há uma série de compromissos que a RTP faz e que, em termos de audiência, não são muito relevantes. E, portanto, os privados, para fazerem isso, têm de ter em equação as questões do que receberiam e as questões das audiências. Por exemplo, a RTP financia a indústria de produção independente em Portugal com 18 milhões de euros todos os anos. Estamos a exibir agora, por exemplo, a série feita pelo António Pedro Vasconcelos de A Conspiração, que dá cerca de 400 mil visualizações, 400 mil espectadores por episódio. É bom, para a RTP é bom. Para os privados, eventualmente, não é muito bom isto. E nós cofinanciámos o projeto, estivemos lá, e se não fosse a RTP, durante a pandemia, tinha desaparecido a indústria de conteúdos, documentários, séries de ficção nacional em Portugal. Tinha desaparecido. Por exemplo, nós damos o ciclismo, damos o handball, damos os Jogos Olímpicos, são tudo áreas para nichos, normalmente, onde as audiências são reduzidas e a capacidade de rentabilizar estes produtos é muito pequena. E, portanto, o serviço público existe para isto. Já agora, temos 5 delegações em África, nenhuma das estações privadas tem 5 delegações em África, somos obrigados por contrato de concessão a estar lá e isto custa por ano cerca de 6 milhões de euros. Portanto, só para dar uma ideia que o serviço público engloba isto tudo. Portanto, parece que é a RTP um só. Não é. Voltando à questão do streaming. No nosso contrato de concessão, que nos obriga a fazer uma série de coisas e nos impede de fazer outras, não está nenhum impedimento relativamente à publicidade e streaming. E, portanto, nós estamos a explorar, enfim,
como se calcula neste momento, as nossas receitas de streaming são, enfim, não são muito evidentes. É um caminho a explorar. Devo dizer que, desse ponto de vista, me parece muito mais interessante aquilo que eu propus no ano passado e que tem andado, embora a uma velocidade mais lenta, que é a capacidade de todos os operadores colaborarem ou para fazerem uma grande plataforma de streaming com conteúdos nacionais que possa ser colocada a nível internacional para rentabilizar esses conteúdos, embora a empresa tenha o seu próprio streaming nesta área, que é o Opto, e participarmos com outro tipo de coisas técnicas, onde não haja interferência editorial e onde permita reduzir os custos dos operadores. Parece-me que o caminho é mais por aí do que exatamente pelo outro. Por a questão de streaming, e para virarmos também a página, embora tudo esteja relacionado, nesta altura, salvo erro, em Los Angeles está a decorrer o grande mercado de publicidade e os grandes grupos de comunicação vão perceber quais são as ofertas da Netflix, da Amazon, da Apple TV, que vão ter publicidade. E publicidade forte, e publicidade à la carte. Eu pergunto, perante isto, e aí sim vamos ter um novo desafio, o que é que os vossos grupos podem fazer? Ou seja, se não os podemos combater juntas a eles, ou seja, apostar muito mais no streaming, como é que se combate essa nova tendência e também um novo tipo de negócio? É um combate difícil, aliás, ele já está espelhado nas dificuldades que nós temos atuais, como já referi anteriormente, de estar a competir num mercado que é um mercado global, que não nos dá a mínima chance de sermos minimamente competitivos com as grandes plataformas atuais. Já não vou para o streaming. O streaming ainda estamos para ver qual é que é o impacto que isso vai ter naquilo que é a receita de publicidade e na divisão da receita de publicidade. Mas hoje é uma evidência que nós temos no mercado qualquer coisa como 40 milhões de euros, isto é, no conjunto dos grupos de comunicação social, pelo menos os que têm mais dimensão, e isso significa que estamos a ter 40 milhões de euros num universo de 170 ou 170 milhões de euros que é o mercado português. Portanto, vamos lá ver, isto de facto torna muito difícil a nossa capacidade competitiva com esses players mundiais. Está-me a perguntar objetivamente quais são as medidas que nós podemos tomar. Eu não imagino, talvez se houver uma regulação europeia que ajude no sentido de que tem que haver uma distribuição mais justa e que essa distribuição mais justa signifique que os players nacionais têm que estar de alguma forma defendidos, eu acho que é a única medida que pode vir a ser adotada. Em termos competitivos, não temos qualquer tipo de hipótese. Francisco Pedro, a empresa tem uma grande aposta já na questão do streaming e com a Opto, etc. Poderá esse tornar-se, com o desenvolver do tempo e a tendência que estamos a ver, no principal negócio dentro do vosso grupo? Ou ainda estamos muito longe disso? É impossível especular, mas vou tentar ser o mais resumido possível. Lá fora, nós todos também olhamos para fora e claro que nos comparamos com os nossos pares, mas a empresa tem sempre essa tendência a olhar para fora. Só há um vencedor neste mundo do streaming, que é a Netflix. Isso é inegável. A Netflix tem 260 milhões de assinantes digitais. A Netflix teve uma estratégia muito interessante, que agora também não temos tempo aqui também para falar sobre essa estratégia, mas com uma grande adaptabilidade àquilo que foi e capacidade de antecipar também as tendências e os hábitos de consumo. Todos os outros, não há ninguém mais que tenha tido sucesso nesta área do streaming até agora. E porquê? Tal como também nós temos sentido essas dificuldades, é uma dimensão mais reduzida, por um lado. O que por um lado é bom porque os nossos custos são menores e portanto o nosso risco também é menor, por outro lado é mau porque a dimensão do nosso mercado é mais pequena e dá-nos menos oportunidades, mas a verdade é que todos os outros partem de uma base que é a chamada outra vez a base tradicional, que é a base dos broadcasters, e portanto são broadcasters video on demand. Estamos a falar da ABC, de uma NBC, da CBS, da RTL, da TF1, por aí fora, não é? ITV e tudo mais. Não quer dizer que não venha a funcionar, quer dizer é que há que encontrar aqui um caminho e há que ser firme e coerente em relação a esse caminho e há que tentar encontrar um modelo de negócio nesse caminho. E aqui há dois tipos de modelos de negócio, ou há três, em termos de receitas. Há assinaturas digitais, há a publicidade e há a venda de conteúdos. Quando nós começámos o nosso caminho na Opto, e respondendo à pergunta, nós estávamos muito focados nas assinaturas digitais. Ainda estamos, obviamente nós temos todo um percurso feito nessa área e que é muito interessante também ver a forma como nós conseguimos atingir os nossos assinantes, a recolha de dados, a desintermediação em relação a terceiras entidades e tudo isso é muito importante também porque é uma nova fonte de receitas. Entretanto, o mundo também mudou com a pandemia, na pós-pandemia, como dizíamos há bocadinho também com mais plataformas, etc.
E a quebra que tem existido também na publicidade em relação aos canais de televisão jornalistas em Portugal e no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos em particular, tem sido também, tem havido essa quebra. E nos Estados Unidos tem havido também o cord cutting, que é que as pessoas deixam de ver menos televisão por cabo. Isso leva a que seja necessário ir de encontro àquilo que são os hábitos de consumo das pessoas e dos anunciantes. E os anunciantes querem cada vez mais ter esta capacidade mais holística. Mas agora o shift está nisto, ou seja, este vai ser o mercado publicitário em que pela primeira vez estas plataformas vão apresentar pacotes de publicidade. E já estão. E já estão. Ao ponto, por exemplo, a Netflix anuncia que entre hoje e amanhã irá, penso eu, apresentar um pacote de publicidade quando nós fazemos pausa. Eles põem o anúncio que nós não queremos overlay, ver. sim, ou seja, até que ponto é que isto vos vai dificultar a vida no canais tradicionais, no negócio? Eu vejo como uma oportunidade, ou seja, nós temos que ter aqui noção de que o consumidor é complexo. Nós não há, claro que temos os mais jovens e há dados que o provam, que também, e mesmo na Opto, a nossa base da Opto também é uma base muito mais jovem do que a SIC generalista. Tem outro tipo de consumo e vão mais para o digital, incluindo as plataformas como a Netflix e como a nossa. Mas a verdade é que, se nós não formos capazes de sermos complementares em todas as plataformas, não chegamos a todos os públicos. E nós vamos continuar a ser um canal generalista, com alguns canais temáticos ou com algumas zonas temáticas. No nosso caso, porque eu sou otimista em relação a isso? Nós antecipámos com a Opto, antecipámos agora com os canais FAST, que são, no fundo, canais digitais lineares, e temos já o canal SIC Alta Definição e o SIC Replay, porque sabemos que as pessoas às vezes querem chegar a casa e querem procurar uma série numa plataforma de streaming, outras vezes querem inclinar-se para trás e ver o que é que está a dar. E os canais digitais lineares não são mais do que canais lineares noutro ambiente. A Disney acabou de dizer agora que na Disney Plus vai lançar canais também digitais lineares. Na minha opinião, há que passar este ambiente que nós temos enquanto canais generalistas, com marcas credíveis, que somos capazes de chegar a um enorme número de pessoas, com qualidade, com uma experiência comunal que não é possível fazer-se através dos canais típicos de streaming ou com as plataformas de streaming, e passar essa experiência que mais ninguém consegue fazer em mais nenhum tipo de meio para o digital. E acho que isso só mesmo quem tem já esta experiência é que é capaz de o fazer. Pedro Moraes Leitão, a mesma pergunta, como é que o vosso grupo se prepara para mais este embate de uma nova forma de distribuir a publicidade, de ver televisão e já agora introduzir aqui algo novo. Somos sempre apontados em Portugal por termos um tipo de público diferente, que ainda está a consumir muito televisão generalista. É isso ou temos que nos preparar que a nova geração e o público vai continuar a tendência mundial? Não, começo pelo fim da pergunta. Portanto, acho que em Portugal tem seguido as tendências internacionais com algumas especificidades e, portanto, a televisão linear, os canais jornalistas têm vindo sistematicamente a perder audiências e a perder audiências particularmente no público mais jovem. Portanto, acho que isso é um dado de partida para todos nós. O streaming é um tema que vem a crescer aos temas que eu já fui anterior. Acho que o facto de as grandes plataformas de streaming estarem a introduzir publicidade não agrava de forma significativa o problema que eu já descrevi, que é as plataformas digitais globais que existem atualmente já nos estão a causar suficiente moça. Portanto, o problema já é tão grande como está, que esse... Ainda vai ser maior, era... Sim, mas quer dizer, já viste, a casa está a arder, como está a dizer, a cozinha também está a arder, também, pronto, eu estou preocupado com o fogo em geral. O que diria é, há dois dados no streaming que para nós são mais relevantes do que a questão da introdução da publicidade. Acho que um é os principais grupos de mídia nos Estados Unidos estão a fundir os seus direitos desportivos todos numa plataforma única, e, portanto isso parece ser uma atitude relativamente desesperada da Warner Brothers e da Disney em fundirem-se para prepararem-se para o que aí vem nos eventos desportivos. Eu acho que todos cá em Portugal já estamos a sentir isso, com a DAZN a entrar como uma grande plataforma global e a Sport TV, por consequência, em representação dos três operadores de telecomunicações, está a entrar em áreas que tradicionalmente são controladas pelas televisões jornalistas e, portanto, repara, esse problema, se quiser, da entrada da Sport TV nos direitos da Liga dos Campeões Europeus e da Liga Europa, é para mim um problema muito maior do que a Netflix, algures, decidir que vai pôr publicidade nas suas plataformas. E a verdade é que não vejo ninguém preocupado com isso, nem notícias sobre o assunto em Portugal. Acho que esse é um evento importante. Acho que há um segundo evento que está em discussão, de facto, na dinâmica do streaming, que é o crescimento da Amazon. Nós somos parceiros da Amazon em Portugal no que respeita à produção.
temos dado, em geral, bem com eles, mas não podemos deixar de nos sentir preocupados com o crescimento do gigante que é a Amazon a nível mundial. É a maior plataforma de comércio eletrónico do mundo, está-se a tornar também a maior plataforma de distribuição de vídeo do mundo. Acho que chamar-lhe plataforma de streaming é errado, aquilo é mais se quiserem, um braço de marketing de uma operação de comércio eletrónico, mas a verdade é que, sem darmos por ela, e apenas com um ou outro comissionamento que fez no mercado português, a Amazon está no primeiro trimestre de 2024 a 1 ponto de cota de distância da Netflix. E aí qual é a estratégia melhor? É fazer ou ter produção de séries, de documentários, de informação e vender à Amazon e sujeitar-se a isso, mas ter uma plataforma mundial, ou o contrário, ter uma plataforma própria, como estávamos aqui a falar com o Grupo Empresa, para tentar captar mais público diferenciado em Portugal? A plataforma própria é o caminho ideal, é um caminho mais difícil. Um caminho difícil e que assim que está a travar, a empresa está a trilhar com bastante coragem. Continua a ser difícil. Eu acho que a última vez que vi um relatório sobre o assunto, há 3.000 e tal plataformas de streaming só na Europa e, portanto, é um mercado muito populado e é um mercado populado por muitos gigantes. Portanto, é difícil ocupar espaço e ter aí. Acreditamos que isso vai ser um mercado com a sua dinâmica própria. Acho que a empresa fez um caminho louvável de criar já a sua marca e tentar dominar o seu espaço. Gostaríamos também de trilhar esse espaço. Até agora, economicamente, ainda não vimos caminho para isso, mas continuamos atentos ao assunto. A solução estratégica que usámos até agora, como já disse no ano passado, foi tentarmos produzir, através da nossa operação de produção televisiva, produzir produtos de ficção para as plataformas e até agora conseguimos uma parceria boa com bastantes resultados com a Amazon Prime Video. Nicolau, no meio destas grandes mudanças e deste grande boom do streaming, como é que o serviço público se pode posicionar-se? Pergunto-se, por um lado é uma vantagem, porque estamos a falar de streaming cada vez mais comercial e, portanto, o serviço público pode diferenciar-se, ou, por outro lado, pode ser também uma ameaça em termos de qualidade, porque já estão algum streaming a fazer aquilo que algum serviço público está a fazer no mundo. Deixa-me dizer, relativamente ao que foi referido até agora, o seguinte. Eu penso que os países democráticos, neste caso os países da Europa Ocidental e em particular Portugal, têm de reconhecer em primeiro lugar que existe uma grave crise no setor dos mídias em Portugal, há uma grave crise de sustentabilidade e há ameaças várias que podem ainda colocar mais em causa essa sustentabilidade. E, portanto, se isso for assim, e se for entendido que a existência de uma imprensa livre, diversificada, plural, é fundamental e é um dos pilares da democracia portuguesa, então os poderes públicos, o Estado português, têm de apoiar este setor. E tem de apoiar, agora não estou a falar da RTP, tem de apoiar o setor privado em Portugal para que ele continue a existir. E tem uma matriz, foi a matriz utilizada durante a pandemia, através da qual anualmente poderia e deveria, do meu ponto de vista, suportar e ajudar, pelo menos parcialmente, os operadores privados a continuarem a funcionar. Depois há a questão das grandes plataformas, como foi aqui referido. Do meu ponto de vista, nenhum de nós individualmente tem qualquer capacidade de influir, de fazer qualquer negociação em que, no final, o resultado com as grandes plataformas... É benéfico para eles. Em que o resultado venha para o nosso lado. O resultado virá sempre infimamente para o nosso lado, nunca virá na essência... Nem que seja um resultado de notoriedade, ou seja, estar numa plataforma como a Netflix. Sim, claro que não vamos ter a pretensão de pensar que uma série portuguesa está a ser... Nós tivemos a série Rabo de Peixe na Netflix, enfim, não nos caíram milhões daí. Não nos caíram milhões daí e, portanto, aí eu penso que a opção tem de ser ao nível das instâncias comunitárias, com o apoio dos governos europeus e uma negociação frontal, dura, forte, com as grandes plataformas, que quase todas são de origem norte-americana, no sentido de recompensar devidamente os produtores de conteúdos europeus, que há muitos e bons, e em particular no mercado português existem seguramente entidades privadas que são excelentes produtores
produtores de conteúdos. E depois, como disse há pouco, a capacidade de nós, operadores nacionais, nos podermos juntar para desenvolver determinadas áreas de atividade, nomeadamente o streaming. Eu penso que se tivesse uma grande plataforma internacional só com conteúdos portugueses seria importante e seria possível, mas enfim, cada um seguirá o seu caminho e, portanto, esta é, do meu ponto de vista, o caminho que deve ser seguido. Relativamente a nós, RTP, nós temos a RTP Play, foi a primeira plataforma que foi lançada na área do streaming, é uma plataforma gratuita, onde estão disponíveis uma série de áreas de atividades, desde a música, ao desporto, até séries, etc. É gratuita, é uma plataforma, como digo, gratuita e é uma plataforma importante para a nova forma de consumo de conteúdos que existe hoje em dia no mercado português. Vem daí alguma rentabilidade adicional para a RTP? Não, infelizmente não vem. Temos algumas inserções publicitárias, mas a rentabilidade não é evidente a partir daí. E, portanto, enfim, o caminho realmente é difícil e eu acho que só a união entre os operadores nacionais e, enfim, o diálogo ou a imposição da parte das instâncias comunitárias com as grandes plataformas internacionais é que podem ajudar a trazer alguma sustentabilidade ao setor, com, digo e volto a referir, com a possibilidade do Estado português, das entidades portuguesas, entenderem que uma imprensa livre, diversificada, é fundamental para o sistema democrático e que, portanto, os operadores privados, sublinho, têm de ser suportados também com algum dinheiro público. Para além desse suporte com o dinheiro público, há também, Luís Santana, até que ponto é que se consegue combater vários perigos que ameaçam a forma livre de fazer televisão, de fazer informação, a saber, as fake news e, ao mesmo tempo, investimentos, por vezes, estrangeiros, que não são tão claros e que levam a casos, como já assistimos, do grupo da TSF e do Jornal Notícias, da Notícias. Ou seja, como é que os grupos se devem proteger ou como é que o Estado deve atuar para evitar essas ameaças a grupos livres como aqueles que estão aqui sentados e representados e que fazem isso todos os dias? Como é que se protege dessa ameaça e se continua a fazer televisão de uma forma livre e independente? Bem, é uma pergunta de €1 milhão. Desculpa? É uma pergunta de €1 milhão, mas sim, quero ouvir a vossa reflexão sobre isso. Eu acho que os grupos que estão aqui representados têm demonstrado bem quais são os melhores processos de fazer comunicação social em Portugal. Todos eles são robustos, todos eles têm um percurso com história, com informação com critério e, portanto, por este lado eu acho que nós somos bons exemplos daquilo que são as boas práticas para fazer bons grupos de comunicação social em Portugal. Agora, vai ser difícil, de facto, especialmente com o advento da inteligência artificial, evitarmos aquilo que me parece cada vez mais uma ameaça àquilo que é o jornalismo com qualidade, que é aquilo que nós fazemos, porque de facto nós estamos num processo de total intoxicação daquilo que é a informação que cada vez mais está a transparecer, portanto, para o consumidor. E a dificuldade vai estar em fazer, na ótica do consumidor, o que é de facto informação com qualidade e informação que está muito alavancada em fake news. Da nossa responsabilidade naquilo que nós fazemos, fazer o fact-check daquilo que é a informação que nos chega, isso é uma questão fundamental, porque só assim é que nós podemos continuar a fazer a diferença de tudo aquilo que virá daquilo que é os conteúdos gerados pela inteligência artificial. Agora, acha ou não que muitas vezes os financiamentos de vários setores e deste também, que têm alguma opacidade e falta de clareza, podem levar a situações menos claras, como aquela que viveu a TSF, temos que falar, porque foi aquilo que marcou também este ano. Eu acho que, vamos lá ver, ainda há dias o Carlos Rodrigues dizia numa entrevista que
o estado de degradação de alguns grupos de mídia tem a ver com a gestão que esteve por trás, portanto, desses grupos de mídia. Eu não ficava por aí, quer dizer, a gestão de facto tem sempre muita responsabilidade no fim da linha daquilo que são os resultados, portanto, das companhias. Mas também é verdade que houve muitas decisões de natureza editorial que estiveram também da base da degradação das marcas que lá estão. Não se podem descaracterizar títulos à velocidade com que, ao longo dos anos, alguns daqueles títulos foram desqualificados. Portanto, vamos lá ver, não é possível nós imaginarmos que hajam grupos saudáveis se não tiverem por trás as melhores práticas de gestão. Mas isso passa também pela gestão e pelo financiamento, sobretudo. Como é Era aí óbvio. que eu queria chegar. Sim, mas também é preciso ter... Mas temos que saber quem é responsabilizar e por Mas vezes é não preciso sabe. ter direções competentes, a gestão não passa só pela cúpula da gestão, a gestão tem que estar também em níveis abaixo. Os diretores das publicações, eles próprios têm que ser gestores, eles próprios têm os seus orçamentos, eles próprios têm que saber que quando há desvios eles têm que ser devidamente corrigidos. É dentro deste princípio que nós conseguimos ter, como eu estava a dizer no princípio, grupos, e tenho que falar aqui da Mídia Livre, como falava da Cofina, que estão financeiramente bem preparados para enfrentar muitas até das adversidades que já aqui falámos e algumas das contingências que já aqui falámos, de concorrentes que nós não conseguimos de facto enfrentar de forma nenhuma, sejam eles as plataformas anteriores, sejam agora o streaming ou outra forma que venha a configurar-se. Portanto, é assim, isto são os princípios gerais da gestão, quem faz as coisas olhando para... Portanto, acha que não é uma ameaça esse tipo de um financiamento estrangeiro ou nacional menos claro? Com as regras que temos, isso está assegurado? Peço desculpa. Se está assegurado com as regras que temos que de um momento para o outro não possamos ter financiamentos em grupos de mídia que não sabemos a origem nem o resultado que ainda há podem pouco ter. tempo nós tivemos esse exemplo, como estava a citar, de um grupo mas isso, o regulador tem uma responsabilidade, de facto, e está dentro, portanto, das competências do regulador, tentar apurar ao máximo onde é que está a origem do dinheiro. Se fizer o trabalho, obviamente, o escrutínio será feito e não deixará dúvidas de onde esses fundos vêm, não é? Francisco Pedro. Eu estou com um bocado de dificuldade a vê-lo por causa do eco. Já percebi, faz eco, por isso é que eu me aproximo. Não? Francisco Pedro, como é que estas três questões, a questão das fake news, a questão da regulação versus financiamento mais claro para grupos de média que poderão ou não, de alguma maneira, ser influenciados? Isto dava para uma hora de resposta, é que eu mas disse, não dá. é o terceiro dia Então, do Congresso, fica a sugestão ao sério. Partiste aqui aos bocados. Primeiro, os médias são um bom negócio. Isso, muita gente também, quando foi a greve dos jornalistas e quando foi também este tema relacionado com o Global Media, houve muitos textos de opinião que diziam que os médias quase tinham de ser estatizados, devia ser quase e que não era um bom negócio. E temos aqui a prova, aqui ao meu lado direito o Luís acabou de lançar um canal de televisão novo, vai lançar no dia 17 de junho, fala-se também que vai lançar umas novas rádios. O Pedro também anda à procura aí de investir o dinheiro que ganhou com a venda das rádios à Bauer, portanto é um bom negócio. Isto é um bom negócio. Notícia. Deve estar, imagino eu, temos a disponibilidade. E nós também estamos a fazer coisas, nós também anunciámos que vamos fazer uma parceria com a Tribeca, vamos trazer para cá, para Portugal, o Tribeca Festival, que é um investimento e que contamos que terá também um retorno também, obviamente, acima desse investimento. Portanto, naturalmente que estamos a diversificar, que estamos à procura de todos nós de oportunidades e, portanto, isto é um bom negócio. Agora, claro, há pessoas que entram neste negócio pelas piores razões, como em tudo na vida. E como é que evitamos isso? Eu acho que aí a entidade reguladora tem um papel fundamental e acho que não é para dar graça, mas acho que este tema da Global Media, ainda por cima tinham acabado de começar o mandato, acho que foi bem abordado com firmeza pelo novo Conselho Regulador da ERC na altura. Naturalmente que precisam, se calhar, ter mais instrumentos ao seu dispor para reforçar também esse seu poder, mas é muito importante. Agora, como é que isso se faz? Sem sustentabilidade económica não há independência editorial. Portanto, o que se faz é conseguir mostrar nós próprios que isto é um bom negócio e que as pessoas que devem entrar cá são pessoas, por um lado, que querem daqui terão um retorno, mas pela razão positiva de fazer também dinheiro, porque somos operadores privados, não estou aqui a falar do Nicolau, mas estou a falar de nós os três. E que, se possível, fazer isto com alguma paixão. Acho que isto é muito importante. Nós, quando eu digo isto, eu sinto, sinceramente, nós somos uma empresa familiar, que é fundada por um jornalista há 51 anos, e sinto que nós temos uma vantagem competitiva perante os nossos concorrentes, que é essa, e que sinto que nós conseguimos atrair também talento
pelo facto de nós sermos muito independentes. Não estou a dizer que os outros não são, mas estou a dizer que também... E que resistiram a financiamentos até hoje, não é? Exatamente. E, portanto, esse talento depois gera também oportunidades de novas receitas. Portanto, é muito importante perceber que isto não é só por uma questão de considerarmos que fazer-se bom jornalismo, de cumprirmos com tudo o que são as regras deontológicas, que isso faz parte dos nossos valores, mas que isso também nos traz depois também retorno no final do dia. Retorno financeiro, porque nos atrai talento, que por sua vez atrai receitas. Em relação às fake news... É uma batalha perdida, ou seja, todos nós temos estado a refletir aqui e lá fora. Ninguém quer, obviamente, perder esta batalha. Não podemos perder a batalha. Eu como jornalista, os senhores como gestores, mas como é que se combate quando, e há pouco partilhava convosco o exemplo, alguém na rua passa por um jornalista e diz: ontem não deu esta notícia, e nós dizemos: não, nessa notícia não existiu. Mas as redes sociais disseram e vocês não. Quando acreditam mais nisso, como é que contrariamos isto? Cada vez mais vai ser tão importante o conteúdo como o emissor desse conteúdo noticioso. Há aquele estudo anual que é da Reuters Institute for the Study of Journalism, que é uma coisa que sai todos os anos, e Portugal e a Finlândia são os países em que as pessoas... que são as pessoas do inquérito, que são as que mais confiam no news media, no mainstream media, não é? Dos média que fazem notícias há muitos anos, e isso traz-nos uma responsabilidade acrescida, mas também acho que é um espólio que todos nós, enquanto cidadãos, deve também fazer por manter. Acho que isto é um reto quase que lança aqui. Acho que esta polarização da sociedade portuguesa agora, com este novo, a composição dos partidos políticos na Assembleia da República, tem trazido aquilo que vinha a acontecer noutros países, nos Estados Unidos e Brasil são talvez os mais conhecidos, mas há muitos outros também na Europa, para Portugal. As pessoas não ligam tanto aos factos, as pessoas querem saber as opiniões que mais convêm, e isso acaba por gerar alguma descredibilização dos média, que claro que nós erramos, todos erramos, mas porque é uma função, uma profissão de enorme desgaste, estamos sujeitos a um escrutínio também diário, ao minuto, nas redes, na televisão, no papel, mas de facto tem que continuar a haver o nosso papel ser bem desempenhado, mas tem que continuar a haver, a bem da sociedade portuguesa e da nossa democracia, essa confiança nas marcas que estão aqui representadas. E isso faz pelo nosso trabalho, repito, faz também alguma literacia mediática que tem que ser continuada devia ser mais promovida e devia ser ensinada nas escolas. Isto devia haver aqui quase um desígnio nacional entre os média, a academia, o governo, a sociedade civil, porque isso pode ser muito complicado. Nós há pouco falávamos os dois sobre isso também antes de começarmos esta conversa ali no backstage, e a verdade é que cada vez mais os deepfakes vão ser uma realidade. Nós distinguimos um vídeo, um áudio daquilo que é real e aquilo que não é real, vai ser cada vez mais difícil, e já não é só a questão de saber o que é real do que não é real. Um Donald Trump pode vir dizer que aparece um vídeo dele a fazer qualquer coisa, ele vir dizer que não fui eu que fiz isto, porque isto é um deepfake, quando na realidade foi ele que fez. E ficamos na dúvida e daí sempre entre aquilo que é ficção. Isto é a outra parte e os perigos que ao longo destes 2 dias falámos aqui da inteligência artificial. Pedro Moraes Leitão, como é que em sua opinião deve ser enfrentado este desafio? O do financiamento mais claro, e já agora por aqui uma chega, se a ERC deveria ter outros poderes ou mais poderes ou diferentes poderes para estar mais atento a quem está a ser proprietário de mídia em Portugal, e as deepfake ou as fake news? Deixe-me começar pela questão da independência. Portanto, para mim, a única garantia de independência de longo prazo, independência editorial e independência de opinião de longo prazo, é a independência e a sustentabilidade económica. Portanto, se não é sustentado numa economia robusta, vamos ter problemas de independência editorial mais tarde ou mais cedo. E, eu acho que o caso da empresa, o caso da Média Livre, tem um histórico longo de se manter sustentáveis economicamente e, com isso, manterem uma independência editorial muito maior do que os grupos diretamente concorrentes na área da imprensa, como foi o caso da Global Media, o caso do Sol, do I, enfim, é uma lista longa, mas de várias empresas que tiveram problemas exatamente por arriscarem demais na independência económica e, portanto, perderem a independência editorial. E, portanto, para mim, sendo o setor da comunicação social um setor fundamentalmente um setor de atividade pública, como dizia, tem que assegurar o seu financiamento privado para poder sustentar a longo prazo e, portanto, tem que assegurar a sustentabilidade. E esta regra, a questão é que financiamento? Pronto.
E de que forma? Mas para, eu aqui para mim temos regras neste momento muito estritas e a ERC intervém nelas muito e acredito que são boas regras. A Média Capital, todos os acionistas da Média Capital passaram por um crivo muito difícil nos últimos 4 anos. Acho que o percurso destes últimos 4 anos prova que não há nada de subreptício, de tentativa de tomada de poder com este grupo de acionistas Mas que está agora na Média Média Global Capital. não faz acender uma lanterna a dizer será que temos tudo? A Global Média, eu acho que temos que ir mais atrás. A Global Média tem tido um problema de sustentabilidade económica. Portanto, e é aí que temos que ir. Acho que depois todos estes problemas que surgiram, entretanto, são problemas que decorrem dessas decisões anteriores e concordo com o Luís Santana no que respeita à dificuldade que tiveram em manter um rumo estável. Mas, quiser, porque é que isto para mim é mais relevante? É quando, e estamos agora no sítio certo de falar sobre isso, na conferência de ontem, as intervenções de ontem sobre inteligência artificial, que eu ouvi com atenção, provam que é muito difícil manter-se com a escala portuguesa e mais com a escala dos grupos de comunicação social, manter-nos competitivos neste novo mundo que aí vem. Creio que alguém referia que a Universidade de Stanford tem dificuldade, o Francis Fukuyama referia que a Universidade de Stanford tem dificuldade em pagar um computador que faça os modelos de linguagem natural que são usados pela OpenAI. Bom, se eles têm dificuldade, se Stanford tem dificuldade, qualquer um dos nossos grupos terá ainda mais dificuldade. E é nesse referencial que temos que pensar. Portanto, a sustentabilidade que há 20 anos atrás teve que ser muito pensada nos grupos de imprensa, tem que agora ser pensada nos grupos de televisão, nos grupos que já são de publicação no digital, tem que ser pensada para daqui a 20 anos no respeito à inteligência artificial. E a verdade é que o que sinto é que ainda não temos bem as condições para fazer, não só as condições económicas. Acho que temos neste momento, do lado da ERC, e intervenho especificamente a doutora Carla Martins, referiu-se a um grupo de comunicação social que tinha feito uma experiência na área de inteligência artificial e sobre a qual a ERC tomou uma posição. Esse grupo fomos nós, foi a Média Capital, que criou uma ferramenta chamada Pulsómetro, agora nas últimas eleições, e essa ferramenta tentava medir o que é que era a opinião das redes sociais sobre os vencedores de um debate. E na prática tornávamos bastante cartesiano a avaliação da performance de cada candidato nos debates em que participou. O André Ventura ganhou contra o Livre, ou o Livre ganhou contra o André Ventura, já não me lembro muito bem, mas enfim, e fazíamos isto de forma muito clara, muito bem explicada para... A ERC, obviamente, reagiu de uma maneira, quer dizer, bom, tenhamos cuidado com isto, não sabemos o que é que aí vem. Eu acho que se não experimentamos, e não experimentamos em parceria com o regulador também, dificilmente vamos assegurar a nossa sustentabilidade económica. E porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer, é preciso um bocadinho livrar-nos dos modelos do passado para podermos atirar-nos para os modelos do futuro. Nicolau, no caso da RTP não se coloca o problema do financiamento privado, mas a questão da independência e da liberdade, e também, geralmente, a questão que se levanta é qual é a independência e como é que pode a RTP lutar pela independência editorial que tem tido, quando há sempre a suspeição de poder político por ser um canal público. Bom, deixa-me, em primeiro lugar, saudar as palavras da doutora Carla Martins, da entidade reguladora deste setor, por dizer que estará disponível para trabalhar face a face com os operadores. Eu penso que este é um posicionamento essencial para o mundo complicadíssimo que nós temos neste momento e para o mundo que se vai complicar ainda mais à frente. E devo dizer também que nesta matéria foi tomada, a ERC tomou uma posição relativamente a um grupo de comunicação social, mas há outro grupo de comunicação social que opera em Portugal e cujo financiamento que lhe assegura a sobrevivência. E, portanto, existir financiamento é bom, seguramente, e se ele for limpo, claro, mas existe um grupo de comunicação social em Portugal que tem um financiamento que é tudo menos claro e que está a operar no mercado português. E não queres dizer qual é o nome? Como é evidente, não vou dizer qual era o nome, mas todas as pessoas são inteligentes, descobrirão, obviamente. E, portanto, é importantíssimo que neste setor a entidade reguladora de comunicação social atue em conjunto com os grupos privados e com o grupo público, no sentido de expurgar este setor precisamente de projetos cujo objetivo não é exatamente, ou não parece ser exatamente, o jornalismo puro, duro, livre, etc., mas atingir determinados objetivos. Seja, tem que se repensar os poderes da entidade reguladora nessa matéria? Eu não sei
Eu não sei se tem de se repensar. Eu penso que este novo Conselho de Administração da ERC tem um outro posicionamento em relação ao anterior, tem uma outra, aliás, porque a Presidente esteve no Conselho Geral Independente da RTP durante 2 mandatos, durante 6 anos, suponho, e portanto também teve muita oportunidade, mas todos os técnicos da ERC têm seguramente muita capacidade de olharem de maneira diferente para estes problemas. Quanto à independência do serviço público, quanto à independência do serviço público, eu considero que o modelo que foi criado pelo Dr. Poiores Maduro em 2000, eu não sei exatamente quando foi, 2006, talvez por aí, da criação do Conselho Geral Independente, foi fundamental e é fundamental, por um lado, para estabilizar a RTP em matéria de alterações editoriais e, em segundo lugar, para colocar ao abrigo, precisamente, das mudanças de poder político em Portugal. O Conselho Geral Independente, que hoje em dia é presidido pela doutora Leonor Beleza, tem a capacidade, é esse Conselho Geral Independente, que tem a capacidade de escolher, através de uma escolha aberta, escolher o Conselho de Administração, pedir-lhe um plano estratégico e depois, por sua vez, o Conselho de Administração, escolhido dessa forma, tem a capacidade, obviamente, de nomear os diretores da empresa. Mas, a partir daí, não tem mais nenhuma capacidade. Nunca pode interferir na linha editorial ou na produção de conteúdos do diretor de programas. A partir daí, eles são absolutamente autónomos, independentes. E eu penso que é claro que pelo menos desde o tempo do Dr. Gonçalo Reis, e suponho que também nestes 3 anos em que tenho estado à frente da RTP, que a RTP não pode ser acusada de não ter independência editorial e não trilhar os seus caminhos. Como diz o Francisco Pedro, também cometemos erros, também nos enganamos, etc. Mas fazemos um enorme esforço de pluralidade, diversidade, de ouvir todas as forças sociais e políticas, não deixar ninguém de fora, divulgar todas as causas sociais que hoje existem na sociedade portuguesa e, portanto, eu suponho que nós nessa matéria como é que não o Serviço Público lições. se defende também das fake news e de onde tem uma responsabilidade acrescida porque é serviço público? O mundo mudou. Nós passamos de um mundo cartesiano, em que era penso logo existe, para um mundo em que acredito é verdade. E a partir daí vivemos em bolhas. Vivemos em bolhas e, portanto, há pouco referiu-se aqui caso de uma pessoa que quer acreditar que saiu uma notícia e nós dizemos não saiu a notícia, diz não, mas eu vi numa rede social. E, portanto, isto é muito difícil. Para mim, a única maneira para combater as fake news é todos os dias melhor jornalismo, melhor jornalismo, melhor jornalismo. É a única maneira de combater as fake news. Meus senhores, infelizmente não tenho tempo para mais uma ronda. Obrigado, acho que é um prazer e pelo menos para o mercado também, aquilo que dizem aqui, nem que seja uma vez por ano, estarem aqui todos presentes. Muito obrigado e boa tarde e sucesso para o novo canal também.